Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui. Uhul! E aí? Aloha pra vocês, meu meio lindo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Jesus te ama! Tá duvidando, é? Pois eu, se fosse você, não duvidava, porque Jesus te ama sim. E só de você ter clicado nesse vídeo é a demonstração real do amor dele para com a sua vida. Falei rápido demais. Pois bem, galera, hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Primeiro, se você ainda não viu os outros dois vídeos que acabei de postar, dá uma olhada lá, estão muito bons, tá? São uns vídeos bacanas, Se for você dar uma olhada lá, vai dar pra aprender bastante coisinha lá. Também aprendi muito com eles. E com certeza, se você quiser, caso você queira, inscreva-se no canal, né? Para você estar recebendo mais vídeos. Deixe nos comentários sugestões, interajam, galera, com o canal. Vamos ir crescendo aos pouquinhos, mas vão interagindo, vão conversando com os outros. Se puder, eu vou fazer o possível para estar, né, também deixando as mensagens e respondendo algumas perguntas, caso vocês queiram. E vão dando sugestões, galera, e curtam bastante, vão chegar a recorde de like aí e deixe sugestões. O canal tá novo, tá crescendo, é uma oportunidade. Vamos interagir uns com os outros aí, beleza? E vamos evangelizar bastante nesse YouTube. Vamos espalhar a palavra de Deus também aí. Mais um canal espalhando a palavra de Deus, beleza? Bem, galera, hoje o tema que eu vou falar é um tema muito interessante, é um quadro que se chama Ícones da Bíblia. Ou seja, eu vou falar sobre uma pessoa que foi de extrema importância na Bíblia. Hoje eu vou estar começando a falar sobre Abraão, galera. Mas é claro que se vocês quiserem ir, dependendo se o quadro repercutir bastante, posso estar trazendo outros personagens da Bíblia. Caso vocês queiram, vocês podem estar até deixando nos comentários qual outro personagem vocês desejam que eu fale, beleza? Pois bem, eu estou me comprometendo a falar 5 características importantes de cada ícone da Bíblia para nossos dias de hoje, para nossas vidas, principalmente as dos jovens, que nós temos muito que aprender. Muito! Isso aí, é nóis. Então, galera, vamos lá aprender alguns ícones. Vocês vão aprender alguns ícones. Vamos lá, galera, aprender, então, 5 características de um dos ícones mais importantes da Bíblia, que foi Abraão. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. Primeiro ícone. Não é ícone, é característica. Primeira característica de Abraão, galera, é o seguinte. Para quem não sabe, a história de Abraão começa falando que Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. E que a família dele era uma família de uma cultura pagã. Então aí a gente vê que eles não conheciam a Deus. Quando Deus se apresentou para Abraão, Abraão aceitou na hora a proposta que Deus tinha na vida dele. Eu deduzo, a Bíblia não nos fala, mas a gente pode estar deduzindo, trazendo assim para os nossos dias de hoje, procurando entender os motivos que levaram Abraão a seguir a proposta de Deus. É que o seguinte, Abraão estava cansado de viver as mesmas coisas na sua vida inteira. Ele estava cansado de viver uma cultura pagã, de viver uma vida pagã, de viver uma vida errada e de fazer certos tipos de coisas erradas. Porque se era uma cultura pagã, com certeza ele fazia coisas que fugiam do princípio moral e ético aí que vocês, essa ideologia toda vocês já conhecem aí, entendeu? Com certeza Abraão não queria mais viver esta vida, então ele aceitou a proposta porque ele queria viver algo novo na sua vida. E essa é a primeira característica. Como seres humanos, nós temos que estar à disposição para novas propostas, gente. Na sua vida você não vai viver as mesmas coisas né?
todo o dia, todo mês vai viver as mesmas coisas, você tem que ser o primeiro a estar disposto a viver novas experiências com Deus. Não fique na mesmice e no conforto, galera, porque quando nós ficamos no conforto, nós temos uma tendência a perder grandes e novas experiências com Deus. Então, ore, peça a Deus para te dar novas experiências, pede a Deus para te fazer propostas. Ele tem sonhos na sua vida para realizar e você viu o que aconteceu com Abraão. Que grande obra Deus fez na vida dele e ele se tornou o pai da fé, um grande patriarca e um dos ícones mais importantes da Bíblia. Então essa é a primeira característica. Ele não teve medo, ele arriscou, ele quis uma nova oportunidade, ele quis uma nova chance, um novo sonho, uma nova proposta na vida dele e ele aceitou. Segunda característica de Abraão é a sua fé. Que fé! Que fé, gente! Que fé! E cá entre nós, se você não tiver fé em meio a esse mundo, tá perdido. Tá perdido. Entenda uma coisa, gente. A fé, como diz na palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A fé é esperança. A fé é acreditar no impossível, ou seja, acreditar em Deus, porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Temos que ter fé, mas eu sei que é difícil ter fé em meio a algumas situações talvez que você esteja passando. E talvez você vai virar, Cleiton, nossa, eu não tenho fé, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, acredite, creia, seja o primeiro a acreditar quando ninguém mais crê. Porque Deus agrada disso e Deus vai te ajudar. Afinal de contas, você já viu uma tempestade que não passe? A tempestade passa. A tempestade vai passar na sua vida. Tenha fé, acredite. Porque da mesma maneira que Deus fez na vida de Abraão, que tirou ele de uma terra que não tinha jeito, levou ele no deserto, cuidou dele o tempo inteiro e fez ele pai de uma nação. Ele fez ele pai de multidões. E outro detalhe, Deus ainda o fez pai, ele teve um filho e realizou o seu sonho. E Deus o abençoou até o final. Tenha fé, acredite que é possível. Seja o primeiro a acreditar quando ninguém mais acredita, porque Deus vai te ajudar e você vai conseguir chegar a lugares longes. Pode ter certeza disso. Terceira característica de Abraão é que Abraão ele confiava em Deus. Uma das coisas que nós temos que prestar bastante atenção, galera, é um pequeno detalhe. Não adianta você ter fé e você não acreditar. Não adianta você ter fé, mas você não confiar plenamente em Deus. Fé é descansar. Quando você tem fé, você confia. E você confia tanto que você descansa, porque você depositou na mão daquele que pode. E o que acontece é que muitas das vezes nós colocamos na mão de Deus e depois nós tiramos e não vemos nada acontecer. Porque nós achamos que nós mesmos podemos resolver. E eis aí o grande engano. Imagine comigo. Deus tira Abraão da terra dele, da terra dos seus pais, onde ele tinha um sustento, ele tinha, as suas coisas, porém estava vivendo de uma maneira errada. Deus tira ele da terra dos seus pais, leva ele no meio do deserto. Leva ele do meio do deserto. Quando você sai para qualquer jornada ou sai para você realizar os seus sonhos, você tende a ser esquecido. Você tende a ser esquecido pelos seus amigos, pela sua família. Você pode vir a ser esquecido. Não estou querendo dizer que você é, mas você pode vir a ser esquecido. E no meio dessa jornada, recursos são essenciais. Ainda mais que ele vai ir no deserto, onde não tem água, onde não tem uma comida, onde não tem nada, é escassez de tudo. Então, ele no meio desse deserto, e você não vê em nenhum momento Abraão reclamando, porque ele confiava em Deus. E, com certeza, Deus sustentou ele em todos os momentos. Deus cuidou não só de Abraão no meio do deserto, como também cuidou da esposa dele, cuidou das crias dele, cuidou de
tudo para ele e até dos seus servos. Deus cuidou de tudo para Abraão. Desde o momento que ele foi para o deserto até no momento que ele foi para o Egito, quando teve aquele evento com a esposa dele, onde ele falou que era irmã dele. Deus cuidou dele em todas as áreas, até no conflito, quando teve aquele conflito e os pastores dele e os pastores de Ló. Deus cuidou dele e de todos que estavam à volta dele. Por quê? Porque ele confiava. Então não adiantava nada ele ir nessa jornada e não confiar em Deus. Então ele teve que confiar. Então uma dica para você, em meio a esses problemas e essas dificuldades que você está passando, além de ter fé, confie que Deus está fazendo o melhor para você. E eu, se fosse você, observava e prestava atenção nos detalhes de Deus, porque Deus já pode estar fazendo alguma coisa e você talvez não está percebendo. Pois bem, a quarta característica de Abraão era que ele era um homem sábio. Como eu falei anteriormente, Abraão teve um conflito entre os seus pastores e os pastores de Ló. Os pastores começaram a brigar, ovelha para lá, começou uma briga e Abraão teve sabedoria. E ele falou uma frase que é muito interessante e boa de se analisar. Abraão vira e fala: não é bom, Ló, que nós estejamos em divisão. Por quê? Os nossos inimigos podem achar fraqueza nisso e vir nos atacar por estarmos um contra os outros, e assim estaremos vulneráveis. Isso é muito interessante. Como eu falei no último vídeo a respeito que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, esse versículo, né, com as minhas palavras como eu expliquei aqui, é a demonstração viva disso. Se você acompanhar bem a história de Abraão, você vê quando ele fala isso, você nota o homem sábio. Porque ele percebeu que se os pastores dele, mas os pastores de Ló, ficassem brigando por motivos e coisas fúteis, eles iam perder coisas maravilhosas de Deus e ser derrotado facilmente pelos inimigos que queriam ver a destruição deles. Então ele percebeu que unidos somos mais fortes. E se nós estamos unidos com o mesmo propósito, muito mais forte nós vamos ficar. Então, povo cristão, essa é uma mensagem para o povo cristão em geral. Vamos unir, gente, vamos nos unir. O Brasil está precisando de oradores, o Brasil está precisando de pessoas que orem com um propósito. Eu sei que o Brasil tá difícil, tá algo complicado, o mundo em si, os outros países também têm os seus problemas, eu sei disso, cada um tem os seus problemas. Mas se todos nós que acreditamos em Deus, nós temos um Deus, acreditamos no Deus do impossível, mas nós não fazemos muitas das vezes nada a respeito. Se nós uníssemos, se nós todos os cristãos unissem com um único só propósito, orando pela família, orando pelos lares, orando pelo nosso país, orando por Israel, com certeza, gente, o mundo estaria até melhor de se viver, sim. Eu acredito nessa possibilidade. Não sei se vocês também acreditam. Deixem nos comentários, beleza? Quinta característica de Abraão, ele conhecia muito bem o seu Deus. E a gente nota isso quando Deus foi visitar ele, os anjos de Deus foram visitar ele, né? A presença de Deus real na casa, na tenda dele. E ocorre aquele evento que você conhece muito bem, que Sara ri quando ela ouve que vai ter um filho. Mas Deus, a partir do momento que Deus entrou na casa de Abraão, Abraão já sabia que era Deus que tinha ido visitar ele. Ou seja, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele sabia quando era a voz de Deus, ele sabia quando era Deus que estava vindo visitar ele. E que, cá entre nós, que privilégio você saber que Deus está te visitando, né? E Abraão tinha uma intimidade muito viva com Deus. E é uma coisa que nós precisamos ter. Todos nós vamos à igreja aos domingos, ou às quartas, ou às terças, ou às quintas, ou seja lá como é que funciona a sua igreja. Mas você vai na igreja e às vezes você até como eu, um músico na igreja, toca violão, toca bateria talvez, participa de instrumental de igreja, ou você é um pregador, ou você canta no conjunto das irmãs ou das crianças, rege, conjunto, coral, tanto faz. Mas você não conhece a voz de Deus. E é uma coisa que, por mais que estejamos em grupo, nos momentos que tivermos só, temos que buscar ter uma intimidade viva com Deus, porque Deus tem muita coisa para falar com cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para falar com você. Por que será que Deus não fala comigo? Deve ser porque ainda você não cumpriu aquele versículo que diz: entre no seu quarto, feche a porta e no secreto seu pai vai falar com você.
Cumpra esse versículo que você vai ver que Deus tem muita coisa para falar com você. E eu aconselho você a fazer o seguinte: rasgue seu coração para Deus. Rasgue mesmo, porque Deus tem uma palavra maravilhosa e sonhos e projetos incríveis, como Deus fez na vida de Abraão, Deus tem para fazer na sua vida também, muito mais na sua vida. A bênção que Deus tinha e Deus profetizou e realizou na vida de Abraão, a bênção para a geração futura. Quando Deus fala que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, bendito será a sua descendência, essa promessa para Abraão é para todos nós que herdamos, nós somos herdeiros dessa herança. Então Deus também tem coisas boas para você e Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Então, galera, esse foi as 5 características que tem na vida de Abraão, nesse ícone da Bíblia, e que eu tenho certeza que todos nós também precisamos. Quero aqui pedir, não sei, mas é bom falar sobre isso. Pedir desculpas, se por acaso falei alguma coisa e talvez você ficou ofendido, eu peço desculpas e perdão. E só quero dizer uma coisa para vocês, galera. Confiem em Deus. Se você está passando por essa prova, não desanime, não desista, porque Deus tem vitória para você e muita bênção para te dar. Continue firme. Eu acredito que Deus tem coisas muito grandes na sua vida, beleza? Galera, então vamos deixar aquele like maroto, vamos deixar lá, compartilhe um vídeo, use esses vídeos para evangelização também, falem de Deus onde vocês estiverem, vamos espalhar Jesus te ama nesse mundo, porque tá precisando. E que Deus abençoe todos vocês, meus queridos, a paz do Senhor, e que Deus abençoe todos vocês, e Jesus ama todos vocês, beleza? Até a próxima!